Então, irmãos amados, nesta manhã chuvosa, né? Vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos naquela série de meditação da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3, nós vamos ler do 17 até o 21. Filipenses 3, 17 a 21. Acompanhe aí direitinho, como for possível, né? Todos já acharam? Eu vou ler. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, preste atenção, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha agora o que ele diz, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Olha lá, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós já falamos isso a semana passada. Então, Paulo está dizendo que muitas pessoas que estavam na igreja, entre eles, fazendo parte da igreja, eles eram inimigos da cruz. Eles não ficavam falando nada contra a cruz, mas o comportamento deles, aquilo que eles criam, aqueles que eles faziam, eram coisas totalmente contrárias ao ensinamento da obra da cruz. Eles se tornavam, mesmo dentro da igreja, inimigos da cruz de Cristo. Então, o que é a palavra da cruz? A pessoa tem que entender tudo o que aconteceu na cruz e os benefícios que vieram da cruz para nós. A salvação, né? A libertação, né? A redenção, a justificação. É amplo o ensino, cujo centro é o que aconteceu na cruz. Então preste atenção, o centro de toda a Bíblia é o Cristo crucificado, é o que aconteceu na cruz. Agora, esses inimigos da cruz, eles tinham um evangelho terreno. Paulo fala assim, eles só se preocupam com as coisas da terra. Então eu tenho que entender que era um povo que estava ali, interessado só nas suas coisas pessoais, nas suas coisas ligadas a esta terra. Então eu tenho que entender que o evangelho, a palavra da cruz, não é eu vou me tornar rico se eu for para a igreja, eu vou ganhar dinheiro, vou prosperar se for para a igreja e dar algum dinheiro para a igreja. Não tem isso na palavra da cruz. A palavra da cruz não diz que todo doente que entrar numa igreja, ele vai ser curado, apesar de Jesus curar. Mas a pessoa vai para a igreja porque ela vai ser curada, ela não está interessada em nada do que aconteceu na cruz. A palavra da cruz não promete que eu vou viver aqui nesta terra, eu vou comer o melhor, eu vou ser cabeça e não cauda, minha vida vai ser maravilhosa, eu não vou ter problemas. Não, isso é uma mentira, isso não é o evangelho, não é a palavra da cruz. Vocês estão entendendo? Na palavra da cruz não tem campanha. Na palavra da cruz não tem voto, não tem sacrifício, não tem corrente. Não existe essas coisas no ensino da palavra da cruz. E a palavra da cruz é o centro da Bíblia. Se você tirar o que aconteceu na cruz, não tem mais sentido nem o Velho nem o Novo Testamento. Tudo isso é uma coisa que se desfaz, porque tirou o Cristo crucificado. Vocês estão entendendo isso ou não? A palavra da cruz não é uma coisa agradável. Eu quero coisas de Deus.
É apresentado hoje um Deus da barganha. Vem na igreja que Deus vai fazer isso por você, vai fazer aquilo. Se você der um dinheiro assim, Deus vai te dar 10 vezes mais. Né? Você faz um voto, põe um dinheiro no envelope. Você vai comprar Deus. Aí você encosta Deus na parede. Deus é obrigado a te responder. Isso cria a visão de qual Deus? Um Deus que olha para mim e fala assim, o que você tem para me dar? Quanto é que você vai me dar? Se você não me der nada, eu não faço nada por você. Aí a pessoa dá alguma coisa, esse deu pouco, aí Deus é o Deus da barganha, faz só um pouquinho para ele, não, aquele deu mais, dobra ele de bênçãos, e é apresentado um Deus da barganha, um Deus que não faz nada por mim de graça, tudo tem um preço, tudo tem um custo, tudo tem uma oferta, um dízimo, uma coisa que eu tenho que dar, não depende de Deus, depende do que eu faço, Deus só se move se eu fizer o que Ele quer. Se eu não tiver nada para dar, Ele vai mostrar as costas para mim e eu não vou plantar nada, eu não vou colher nada, porque eu não tenho o que dar. É o Deus da barganha. Sinto dizer, essas igrejas da televisão que você fala em prosperidade com Deus, é isso com Deus, apresentam um Deus de barganha. Você vai lá e só cobram coisas que você tem que fazer, tudo ligado a uma vida financeira. Isso não vem da palavra da cruz. Você entende isso ou não? Isso é contrário à correnteza. A palavra da cruz é contrária à correnteza. Então vamos só recapitular alguns textos. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos lá. Você está em Filipenses, volta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 18. O que é que Paulo pregava? Qual era o centro da pregação do apóstolo Paulo? Você já achou 1 Coríntios 1, 18? Olha o que ele diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Paulo está dizendo, a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo que aconteceu na cruz. Então Paulo está dizendo que é uma coisa louca para quem está perdido. Quem está perdido, ele não entende. É uma coisa que ele não compreende, é loucura, é uma coisa sem sentido. Mas para quem foi salvo, quem teve o entendimento aberto e foi salvo, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus? A pessoa quer tomar um choque, ela quer ser chacoalhada, ela quer ver que nem uma chuva de prata brilhando, ela quer um Deus. Eles andam atrás disso. Mas o poder de Deus é um conhecimento. Quando esse conhecimento vem na minha mente, no meu coração, eu acordo, ele me liberta. A palavra da cruz é um conhecimento do que aconteceu na cruz. É o poder de Deus. O que é o poder de Deus para mim? É um conhecimento. Uma mudança de mente, uma mudança de coração. Então Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, que teve o entendimento aberto, aquilo é o poder, é uma coisa, é um poder, é um conhecimento que vem e é um poder sobre a minha vida. Olha aí, continuando, vamos para o verso 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus que viviam debaixo da lei, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus, e o Cristo crucificado é poder de Deus. E sabedoria de Deus, era isso que Paulo pregava. Então, a centralidade da pregação de Paulo era o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, não esquece o ponto. No meio da igreja tinha os inimigos da cruz. O Deus deles, Paulo fala, era o ventre, servir a si mesmo, visto que só se preocupavam com as coisas terrenas. Aí mesmo em Coríntios, capítulo de número 2, olha lá, a pregação de Paulo.
Verso 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, Jesus Cristo, e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo, quando foi ter com os coríntios, o que ele fez? Ele decidiu nada saber, ele não foi lá contar história, ele não foi lá com sabedoria humana, ele foi lá pregar o Cristo crucificado, que era o poder de Deus. Então hoje em dia você vê pregação do Evangelho, tantas invenções que não existe na Bíblia, né? Eu tenho que falar isso, sal grosso era usado na macumba. Agora você vai numa igreja que existe um corredor de sal grosso, e a pessoa tira o sapato e vai andar ali para ser liberto. Não existe isso na Bíblia. Vocês estão entendendo que não existe? Não existe essa tal de fogueira santa que eles fazem na televisão aí. Você tem que dar tudo que tem. Onde está escrito fogueira santa na Bíblia? Presta atenção. Não existe essas coisas. Agora alguém cria isso, põe na cabeça das pessoas, e elas acham que isso é de Deus. Esse monte de coisa orada, ungida, rosa ungida, água do Rio Jordão, esse monte de óleo, esse monte de coisa que é oferecido para mudar a vida das pessoas e tem custo. Onde está escrito? O que Paulo falou sobre isso? Jesus praticou isso? Nunca. Mas, no entanto, a maior parte do lugar que você vai, eles estão dando essas coisas para as pessoas, dizendo que tem uma unção e que vai fazer alguma coisa em benefício de quem pegar aquilo. Mas onde está escrito isso? Não está. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então você vê um monte de pessoas apoiando a fé delas em sabedoria de homens, em pessoas, em apóstolos, em coisas que não estão na Bíblia, porque ela não conhece o Evangelho, ela vai acreditar. Por isso Jesus Cristo disse, você vai conhecer a verdade. Primeiro conhecer, para depois se libertar. Primeiro conhecer, e a verdade conhecida vai fazer o que por você? Aí é que ela vai te libertar. O homem não é liberto por quanto o pastor grita, quanto o óleo passou, quanto mandou, sai demônio disso, sai demônio daquilo. O homem é liberto por quê? Pelo conhecimento. Então Paulo pregou o Cristo crucificado e ensinou direitinho o que aconteceu na cruz. Para que a fé dos coríntios não se apoiasse em quê? Em invenções do homem, na religião, em sabedoria humana, costumes. Por isso que a gente tem que olhar para dentro de nós. O que eu acredito está escrito, principalmente na nova aliança, depois da cruz, porque a nova aliança começa depois da cruz. Nós somos o povo do Novo Testamento. A igreja não existia no Velho Testamento. Velho Testamento, história do povo judeu, lei, judaísmo. Não tem palavra igreja lá. A igreja só vem existir depois da ressurreição de Cristo. Então tem que conferir o que eu estou acreditando. Não interessa onde vocês estejam. O que estão me mandando fazer, o que estão dizendo que é de Deus. Está escrito na nova aliança? Está escrito, eu sou o povo da nova aliança. Onde está escrito? Não está. Por que eu estou fazendo? Porque eu estou dando meu coração, entregando meu coração a esse tipo de ensinamento. Agora, se eu não conheço o Evangelho, eu vou acreditar. A pior coisa é o crente sem conhecimento, ele acredita em qualquer coisa. Né? Que nem um pastor fez, ele arrumou uma toceira de capim assim, e pôs no altar e falou assim, isso aqui é a sarça que ardeu para Moisés lá no deserto, uma toceira de capim. Aí você dá uma oferta, vem aqui, se tocar aqui, vai arder, você vai ser liberto. Inventou isso e a turma acredita, porque não tem conhecimento. Se tivesse, olhar para ele e falar assim, esse aí é um charlatão. Está na cara. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana. Então eu tenho que olhar para o meu coração. O que eu estou crendo tem fundamento na nova aliança. Porque nós somos o povo do Novo Testamento.
O Velho Testamento, ele se cumpriu em Jesus Cristo. Quando Cristo, lá na última Páscoa, ele pegou o cálice, ele falou o quê? Este cálice é o quê? Vai começar o Novo Testamento no meu sangue, vai começar a nova aliança. E se vai começar uma nova aliança, Hebreus e Paulo e muitas coisas falam que a velha acabou na cruz. A velha aliança é uma coisa que acabou na cruz, é um ensinamento que Deus trouxe e foi útil. Mas quando a nova aliança é estabelecida, a velha deixou de ser. O próprio Deus, no sacrifício da cruz, pôs um fim na velha aliança. Na lei, no judaísmo, no sacrifício, toda aquela prática do Velho Testamento acabou na cruz. O Novo Testamento começa da cruz para frente, selado com aliança no sangue de Jesus. Velha aliança, o selo era sangue de animais. Novo Testamento, o sangue de Jesus é o selo, a garantia da nova aliança. Então eu tenho que revolver a minha mente, ver por onde eu passei, quais igrejas que eu passei, o que puseram dentro de mim, é válido? Isso está em linha com o Evangelho? Essa gente da televisão prega o Evangelho? Ou eles criam um cenário maravilhoso para atrair aquela multidão atrás de uma vida financeira? O que eles estão falando na televisão tem fundamento na palavra da cruz? Senão pode ser o maior apóstolo do mundo, eu não vou acreditar em nada, não vou dar crédito nenhum para ele. Porque ele não está fundamentado na nova aliança. Para que a fé de vocês, porque Paulo falou isso para os coríntios, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, invenções humanas, estratégias mentais de certos líderes, tradição dentro da igreja, costume, que a pessoa entra ali, não sabe nada, costuma fazer aquilo, e fica uma vida fazendo a mesma coisa, e não conhece que aquilo é uma tradição local. Não está no Evangelho, e ela é capturada por aquilo, e não consegue sair da caixinha. Não consegue sair da caixinha. Só para terminarmos isso, vamos lá para Colossenses, né? Você está 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Só para finalizar isso aqui, tem vários textos, mas no capítulo de número 2, eu passei aqui, peraí. O que aconteceu na cruz? Nos 2,14, eu sempre leio isso. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, tudo que nós devíamos, com referência a Deus, era o escrito de dívida, eram as ordenanças da lei. É o que me tornava um pecador, condenado, devedor, inimigo de Deus. Então, na cruz, Cristo, 2,14, Colossenses 2,14, Cristo na cruz, ele cancelou, ele pagou o preço, ele cancelou o escrito de dívida, não era prejudicial. Ele quitou a nossa dívida para sempre, nós não devemos mais nada. E depois, o que ele faz? Ele despojou o diabo e todos os seus demônios, no versículo 15, despojando, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, ele anulou tudo que eu devia. Por isso que essa doutrina de pagar preço é uma farsa, não tem que se pagar preço por nada. E capturou os demônios e o diabo e triunfou sobre todos eles na cruz. O que vence o diabo não é um olhinho, um grito de pastor, gritando num púlpito, põe a mão na cabeça, sai, você vai vir. Não, o que vence o diabo é o que Cristo fez na cruz. Quando eu creio nisso, isso é a palavra da cruz. O diabo é eliminado para mim, já foi destruído e aniquilado na cruz. Eu não tenho mais medo de diabo. Tudo isso por quê? Porque é a palavra da cruz. O centro é a palavra da cruz. E lá na igreja dos Filipenses, tinham os inimigos da cruz. Quem eram os inimigos da cruz?
aqueles que serviam a si mesmos, se utilizava do evangelho para servir a si mesmo. E que evangelho eles pregavam? Voltado para as coisas da terra. Olha, você vai prosperar, na nossa linguagem, você vai prosperar, você vai mudar de vida, você vai melhorar, você vai ter carro, você vai trocar de casa. Olha, dá sua oferta, o seu dinheiro, você vai ser bom, você vai casar, vai dar tudo certinho, as portas vão se abrir, você vai ter trabalho. No evangelho terreno. Esses são os inimigos da cruz. Eles estão aí muito, em abundância nos nossos dias. Agora volta lá para Filipenses. Você está em Colossenses, né? Volta já é Filipenses. Para nós entrarmos no que temos que falar hoje. Então vamos ler de novo. Temos tempo? Tem. Vamos ler desde o 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, servir a si mesmos. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Agora ele vai dar uma identificação para a igreja, para cada um de nós, de onde nós somos. Pois a nossa pátria está onde? Aqui na terra? Não. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verso 20, né? Filipenses 3, 20. O qual, o que ele vai fazer por cada um de nós? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então vamos falar agora do verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Pense nisso. A nossa pátria terrena, nós somos brasileiros. Agora Paulo está trazendo uma identificação. Ele está dizendo, olha, você que é do alto, você que nasceu de novo, você que é um crente verdadeiro, você que faz parte da tua igreja, você não faz parte desse mundo, você já entrou e faz parte de uma outra dimensão de vida. Você faz parte, você já é um ser de um mundo invisível, um filho de Deus, e a tua pátria não é uma coisa terrena, a nossa pátria está num outro nível, nos céus, numa outra dimensão. Agora que vocês nasceram de novo, vocês não fazem mais parte desse mundo. Sim, pastor, mas nós estamos vivendo aqui nesse mundo, temos que trabalhar, sim, mas no mundo celestial você é um cidadão de uma pátria celestial, de uma outra dimensão, de um lugar celestial, de um lugar espiritual, de uma outra dimensão. Se você nasceu de novo, que é nascido da carne, é carne, Jesus disse para Nicodemos. Mas quem nasceu do Espírito Santo, o que você é agora? É um espírito. Olha, isso aqui não tem doutrina espírita não, mas você é um espírito agora, sabia disso? Lá dentro de você, você nasceu de novo, você é espírito. Mora nesta carne, essa carne é teu corpo terrestre. Mas por dentro você é um ser espiritual, um ser celestial, um ser cuja pátria está onde? Nos céus, numa outra dimensão. Um dia esse corpo vai parar, você sabe que vai parar, ele vai voltar ao pó. Mas nós vamos sair aqui de dentro de nós e nós vamos entrar na nossa pátria celestial. Você vai entrar lá limpinho, uma natureza espiritual prontinha para uma outra dimensão, que é a tua pátria que está nos céus. Você acredita nisso? Então, por isso que o cristão verdadeiro não tem que ter medo da morte. O corpo tem medo da morte, mas quem sabe dessas coisas sabe que vai morrer. Mas para nós a saída do corpo vai ser a maior alegria. Por isso, quando eu antes de morrer, falo assim para a tua família, olha, quando eu morrer, dá a maior festa aí. Porque para nós, a hora que sair do corpo, nós vamos entrar numa dimensão celestial gloriosa na presença de Deus, salvos. A gente fala assim, mas a carne fica meia, né? Mas é o que a Bíblia diz, a nossa pátria está no céu. Você vai sair dali, ó, vai ser que nem uma rolha aqui de...
né? E você já vai ter uma visão das coisas que te esperam numa outra dimensão, uma pessoa salva. Você vai ver anjos de Deus, vai ver Deus, vai ver Jesus. Você acredita nisso? Porque você já tem a natureza própria para isso, a natureza do nascido de novo. Entende? E é isso que nós somos, apesar de estar aqui na Terra. Esse corpo de vez em quando dá uns probleminhas, né? Fica meio doente, dói aqui, dói ali, passa 200 que nem eu, fica meio descadeirado, né? Vai mudando tudo, né? Mas a hora que sair disso aqui, vai ser a maior alegria. Por isso que Paulo fala aí em Filipenses, nós ensinamos isso. Eu tenho desejo de... Vamos ler lá, vai, vamos ler. Vamos ler Filipenses 1. O que Paulo fala lá? Justamente isso. Ele fala assim, verso 21, Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele está dizendo que morrer é lucro. Se ele morrer, ele está lucrando. Entretanto, se o viver na carne, viver nesse corpo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que ele está dizendo? Morrer era lucro. Ele tinha o desejo de partir, sair do corpo logo. Estar com Cristo era uma coisa incomparavelmente melhor. Mas ele tinha um trabalho fazer com a igreja, pregar e ensinar. Então era necessário que ele ficasse na carne, no corpo dele, mais tempo. Então, nós não somos desse mundo. Se enxergue assim, quando você estiver diante dos problemas, sejam lá quais forem, fale isso para você, olha, eu sei enfrentar isso aqui, eu vou enfrentar. Não vou ficar, Deus tem misericórdia, socorro. Aí eu vou lá naquele apóstolo, ele vai orar por mim, ele tem oração forte. Não caia nisso, identifique quem você é na fé. Eu vou suportar, eu vou enfrentar, eu não sou desse mundo. Então tem uma capacidade espiritual de enfrentar as coisas sem medo, né? Controla o teu mundo emocional, porque qualquer coisinha que acontece, a tua alma caída, doente que ela se descontrola e se debate para todo lado. Não, minha alma, vem aqui. Nosso homem interior tem poder para ter um controle emocional. O crente equilibrado não é um desajustado emocionalmente, qualquer coisa se desespera, fica se debatendo. É firme, ele tem o homem interior firme para segurar a alma. Segura a alma e fala, eu vou enfrentar com coragem, sem medo, porque eu não faço parte desse mundo, eu tenho um poder sobrenatural em mim, eu conheço o Evangelho. Entende o que eu estou dizendo ou não? E é isso que nós somos. Então vamos ver alguns textos para termos mais fundamentos sobre isso que estamos falando. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 17. Vamos ver ali. João 17 é aquela famosa oração de Jesus Cristo. Quando ele chega ali no verso 14, olha o que ele diz. João 17, 14. Ele está dizendo, quero que você abra aí e acompanhe. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O que Jesus está dizendo? Isso antes da cruz. Que ele tinha dado a palavra a eles, mas o mundo os rejeitou. Por quê? Porque eles não pertenciam a este mundo. Pede para Deus santificar na palavra, porque eles não fazem parte deste mundo. Então, eu e você não fazemos mais parte desse mundo. Fisicamente, sim. Mas no mundo espiritual, nós fazemos parte de uma outra dimensão. E vou repetir, se um dia chegar a morte física, para nós vai ser a maior alegria. Vocês estão entendendo? Né? Vai ser a maior alegria.
que acabamos de falar, Paulo dizia, eu tenho desejo de sair logo, de partir, estar com Cristo. Paulo já sabia que não fazia mais parte desse sistema, deste mundo. Vamos para outro texto aí mesmo em João, aí no capítulo 18, é o capítulo seguinte. Vamos ler a partir do verso 33, e vamos ler até o 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, presta atenção, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes, o mundo religioso que entregou Jesus, é que te entregaram a mim? Que dizes? Respondeu-lhe Jesus, presta atenção, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Olha lá, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos chega para Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus responde, olha, o meu reino não é deste mundo, eu não pertenço a essa dimensão. Ele estava ali com um corpo semelhante ao nosso, mas ele deixou claro que o reino dele não era desse mundo. Se o reino dele fosse desse mundo, os ministros dele se empenhariam para que ele não fosse preso. Mas o reino dele não era deste mundo. Esse reino foi implantado dentro de cada um de nós, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Você acha que esse reino, desculpe eu falar isso, você acha que esse monte de igreja evangélica que se afiliou à política, você acha que isso aí é o reino de Deus? Você acha que isso aí é o reino de Jesus Cristo? Você acha que essa liderança, você pode discordar ou não, você é livre, que apoiou corrupção, um monte de mentira, é o reino de Deus, que eles são representantes do reino de Deus, que não é o reino desse mundo? Não são. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino desse mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Eu nasci para ser rei e todo aquele que é da verdade vai ouvir a minha voz. Só quem é da verdade vai ouvir a minha voz. Então, quando você vê, preciso falar isso, uma igreja fundada na política, principais lideranças dessa nação que se diz evangélico, apóstolos, bispos, afundado na política. O meu reino não é desse mundo. Só quem nasceu de novo vê e entende. Você entende? Né? Um monte de liderança manipulando os seus membros para votar em alguém especial que eles querem. Meu reino não é desse mundo. O nosso reino, esse reino que foi implantado dentro de nós, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não entra do reino. Perguntaram para Jesus em Lucas 17, 21, onde está o reino de Deus? Ele falou, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ninguém vai dizer, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus aqui, porque o reino de Deus estará, no futuro isso acontecer, estará dentro de cada um dos que creem. Estará dentro de vós o reino de Deus. E o reino de Deus não é desse mundo. Por isso que Paulo está dizendo, a nossa pátria está nos céus, não é da terra. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que ele vai fazer? O qual transformará, nós vamos falar isso domingo que vem, o nosso corpo, esse corpo caído, vai ser transformado num corpo eterno, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, igual ao corpo da sua glória. Mas nós não somos este mundo, vamos em frente. Vamos trabalhando agora um pouquinho mais para frente. Agora vamos lá para Romanos, capítulo de número... Romanos, capítulo de número 8. Você está em João
Vem Atos, Romanos, 1º e 2 Coríntios, né? Romanos já está aí. Romanos capítulo de número 8. Vamos ler ali a partir do verso 28. Romanos 8, 28. Todos acharam? Vamos ler? Olha o que ele diz. Sabemos, nós falamos isso hoje, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? De todo mundo? Não. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aquele que foi chamado por Deus, chamado segundo o propósito de Deus, as coisas vão cooperar para o bem dele. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Para aí. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que Deus, lá na eternidade passada, Ele conheceu um povo. Quer ver? Para ficar bem claro isso, vamos ali, Efésios, marca com o dedo aí, vai Efésios capítulo 1, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vai Efésios capítulo 1, para você entender os que de antemão conheceu. Olha lá, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Em qual lugar? Aqui na terra? Não. Na nossa pátria celestial, nos lugares celestiais em Cristo. Agora presta atenção nisso. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O verso 4, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Romanos 8, aqueles que de antemão conheceu. Como é que Ele poderia ter nos escolhido antes da fundação do mundo? Se eu nasci aqui no planeta agora, e só agora que eu passei a existir, como é que Deus, antes que criasse o planeta Terra, me escolheu? Como Ele vai escolher alguém que não existia? Ah, pastor, na presciência dele, lá na mente dele, ele foi lá no futuro, ele viu que eu ia nascer, que um dia eu ia encontrar ele, não é isso que ele está dizendo. Deus é Deus. Então, antes que existisse o mundo, antes da gente nascer no planeta Terra, Ele nos escolheu por quê? Porque nós já existíamos em Deus. Ele já nos conhecia. Para Deus nós já existimos antes da fundação do mundo. Esses que lá Ele conheceu de antemão, antes de nascermos aqui no planeta Terra. Nós já existíamos em Deus. E ali que de antemão nos escolheu. Até que chegou aqui, nós entramos no tempo e nascemos e estamos aqui em carne. E cremos no Senhor Jesus Cristo. Nos escolheu, olha, marque isso, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O que nós temos em Romanos? Aos que de antemão conheceu antes. Volta lá para Romanos agora. Agora está mais fácil de entender isso. Volta de trás para frente, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos.
Romanos 8, olha lá, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, então nós somos conhecidos antes da fundação do mundo. Olha lá, fomos predestinados, também o predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem dos seus filhos. A nossa pátria está nos céus, então nós não somos desse mundo. Agora, o que Deus está fazendo em cada um de nós? Deus está fazendo um trabalho em mim e em você, para nós sermos iguais a Jesus Cristo, conforme a imagem de Jesus Cristo. Então você é um cristão agora que é salvo, é espiritual, não faz parte desse mundo. E você está passando por um processo de aperfeiçoamento para entrar na sua pátria celestial. E como é que você vai ser lá? Que corpo eu vou ter lá? Ele falou, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo que morre, para termos um corpo eterno, igual ao corpo de Jesus Cristo, igual ao corpo da sua glória. Então o que Deus está fazendo na minha vida aqui agora? Eu nasci de novo, sou um cidadão da pátria celestial. Então Deus está trabalhando no meu espírito, me dando conhecimento, trabalhando na minha vida, me preparando para entrar lá e ser semelhante a Jesus. Ser igual a Jesus, não vou ser Deus como Jesus é, não é isso. Mas eu vou ser semelhante a Ele, vou ter um corpo semelhante ao dele. Um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo eterno. Como é que eu vou viver uma vida eterna se eu não tiver um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo eterno, imortal, preparado para viver nos lugares celestiais, na pátria que está nos céus? Então todo esse trabalho aqui na terra, presta atenção, um trabalho de Deus. As pessoas querem um Deus para resolver problema. Resolve meu problema, me cura, me faz isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas o trabalho de Deus não é resolver o problema das pessoas. Deus está me aperfeiçoando para mim ter um corpo imortal, entrar na minha pátria celestial e viver lá eternamente, imortal, um corpo incorruptível, um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Estou sendo preparado para ser igual a Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Então tudo que você passa aqui na terra, Ele começou. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, bem dos que amam a Deus, que são chamados. Tudo que você passa aqui faz parte dessa cooperação, desse seu aperfeiçoamento, para você chegar lá com um corpo incorruptível, semelhante a Jesus Cristo. Você não acha Jesus maravilhoso? Um ser glorioso, Deus maravilhoso? Pois é, você vai ser um ser, não Deus como Ele, mas um ser maravilhoso, um corpo indestrutível, incorruptível. Você vai ser semelhante a Jesus. Então quando eu entendo isso, eu espero que abra um portal na tua mente, no teu espírito, e você enxergue isso um pouquinho. Para você não ter uma vida aqui na terra, de vir na igreja, só ficar assim, meu problema, me ajuda, socorro, eu estou sofrendo, meu filho, meu marido, uma vida toda querendo alguma coisa de solução, uma vida toda carregando um filho preocupado, não descansa um minuto. Uma vida toda indo para a igreja, eu quero receber uma bênção, cantando música que você vai receber bênção, Deus vai te abençoar, receba a bênção. Só que nunca acontece, uma vez ou outra acontece uma coisinha. Aí você fica frustrado, o evangelho frustrado, quando o alvo principal do evangelho é te fazer semelhante a Jesus, uma vida eterna. O Deus deles era o ventre. Lembra que eu estou te dizendo? Por que Paulo fala isso? Só se preocupam com as coisas terrenas, inimigos da cruz de Cristo. O alvo do evangelho é você ser semelhante a Jesus Cristo na eternidade. Então você pode estar convicto. Você vai deixar esse corpo, vai entrar lá
E vai ser uma vida gloriosa, eterna, sem sofrimento, sem fim. Esse monte de emoções doentes que nós trazemos nessa alma caída pelo pecado, não se sente lá. As emoções da terra caídas não tem nada a ver com as emoções que você vai ter lá. Lá é perfeição, não é deformação. Então nós não vamos sofrer, não vai ter essas coisas humanas caídas, deformadas que todos nós carregamos. Lá é perfeição. Você vai ser semelhante a Jesus. Então, se eu buscar Jesus só por coisas da terra, quem não quer ter mais dinheiro? Eu também quero. É difícil ter dinheiro, pelo menos para mim é muito difícil. Não é? Eu também quero, mas e se isso não acontecer? Eu vou ficar frustrado, eu vou achar que Deus falhou. Não, eu conheço o objetivo principal. É a eternidade, eu vou ser semelhante a Jesus. E não tem acepção de pessoa. Se você é um chamado que creu, é isso que vai acontecer com você na eternidade. Você não morre. Você não morre, você já é um ser preparado para ser semelhante a Jesus Cristo. E tem outra, hein? Deus não está te ameaçando. Cuidado, hein? Entra pela porta estreita, largue a porta do caminho da perdição. Olha, cuidado com isso, não pode dar risada. Olha, não pode pôr essa roupa, senão você vai perder tudo. Olha, não pode ir no aniversário, você vai trocar o culto por aniversário de um sobrinho. Não, você vai pecar. Olha, cuidado para não pegar contra o Espírito Santo. Não, tudo isso é religião. Deus não está te oprimindo, te cobrando nada. Ele que abriu esse caminho. Ele só quer que você creia e viva uma vida direcionada a esse entendimento. Que tenha compreensão para não ser um crente, criança que só vive com brinquedinho aqui na terra, não evolui em nada, não cresce em nada. Você encontra um crente de 30 anos, ele tem aquela cabecinha, né, oh, glória, aleluia, glória. Você fala assim, tudo é glória, toda vitória, a vitória, mas uma cabecinha desse tamanho não entende nada do evangelho, não cresce. Nosso objetivo é chegar lá, sim ou não? O que adianta? Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? O que adianta eu ganhar o mundo todo e me perder? O que valeu se eu me perder? Por isso nosso objetivo é chegar lá, entrar lá, ter o corpo glorificado semelhante a Jesus. Mais uma passagem só, Efésios capítulo número 2, Romanos, vai para frente, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do verso 13. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Agora presta atenção para você, para aquelas pessoas que acham que a lei não acabou. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem. O que é abolir? Ele pôs um fim na velha aliança, no sacrifício do seu corpo. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, olha a nossa identificação. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, nós somos concidadãos dos santos. Quem nós somos agora? Nós somos a família de Deus. Deus tem uma família, e a família de Deus é a igreja, somos nós somos família de Deus, seres que não pertencem a esse mundo, que vão ter um corpo glorificado, que vão entrar na eternidade e ser semelhantes a Jesus. Agora nós somos a família de Deus, olha lá, continuando. Construídos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo,
a pedra angular. Por que Paulo fala fundamento? Fundamento é onde se inicia a fé, onde está a nossa fé. O fundamento, o indivíduo vai fazer um edifício de 18 andares. Ele vai fazer um fundamento, vai fazer estacas, vai fazer vigas, sapatas, fazer um fundamento enorme para suportar 18 andares. Mesma coisa, qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé não é um homem, não é a nossa igreja, não é objetorado, não é bispo, não é apóstolo, nem nós. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, onde a nossa vida vai ser construída. Se a construção não tem fundamento, o prédio vai desabar. O crente que não é fundamentado em Cristo não consegue viver pela fé, a fé dele vai desabar. Então nós somos construídos nesse fundamento, a fé em Cristo no que Ele fez na cruz. Sendo Ele mesmo, olha lá o que Ele diz no verso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que ele mostra aqui? Que todos nós juntos, sendo famílias de Deus, sendo construídos para a habitação de Deus no Espírito, um dia vamos estar todos juntos como um grande templo, uma gigantesca igreja, como filhos e o Pai e os filhos, para Deus preencher todos, e nós fazermos aquele grande culto nos lugares celestiais de adoração a Deus, ser preenchidos por Deus no Espírito. Por isso, meu irmão, você não faz parte desse planeta. Eu sei que a terra nos agarra aqui, a família, as preocupações nos agarram aqui, mantém a nossa mente muito debaixo de cativeiro, de preocupações, de coisas. Mas se nós estamos na verdadeira fé, ainda que tudo isso nos prendam, lá no nosso espírito existe uma liberdade de todas essas coisas. E é o futuro que nos aguarda. E você vai chegar a uma conclusão: não vale a pena ficar se matando por tantas coisas da terra, sofrendo por coisas da terra. A gente às vezes sofre por outras pessoas que não têm nada a ver com a gente. Não vale a pena. Manter a nossa fé ligado na palavra da cruz, o centro de todas as coisas, sabendo que a eternidade nos aguarda, e um dia nós vamos chegar lá, semelhante a Jesus, com um corpo glorificado, finalmente entrando definitivamente na eternidade. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé um pouquinho e fazer aquela breve oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. E não somente o nosso, mas de todos quantos estiverem assistindo pela internet, abra o entendimento deles. Que essa simples palavra, esse simples arroz e feijão, penetre na mente, no espírito deles, eles venham ter clareza da verdade. Desperta aquele que dorme, Senhor. Desperta aquele que dorme. Abra os olhos do nosso coração para enxergarmos mais e mais o Evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.